vez eu coloquei os meus olhos em ti. A graça e paz, irmãos, amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor por isso, amém? Aleluia. Aleluias. Amém, irmãos? Eu quero só passar alguns avisos, né, importantes. Nós, na próxima semana, a pastora Thalita, junto com a sua equipe, vai estar indo lá para Goiânia, amém? Conferência, pastoras e líderes. Então vai ser um tempo poderoso, um tempo de vida, de transformação. E eu creio que elas vão receber muito a vida do Senhor e vai transmitir. Porque a conferência, eu não sei você, mas eu amo estar em tudo que se diz estar na presença do Senhor. Porque a presença do Senhor é o que nos motiva. Então nos motiva a permanecer, nos motiva a viver, a sonhar e viver os planos de Deus. E essa conferência vai ser, eu estava conversando com a minha esposa, né? Então na quinta-feira foi o último dia, né, que ela trabalhou agora na creche, né? Então ela voltou na quinta-feira, nós oramos por um novo tempo, um novo ciclo que Deus está fazendo na vida dela. Agora ela praticamente vai estar junto assim comigo aqui na vida da igreja. E vai ser um tempo bom, porque o Senhor tem nos alargado. E o Senhor quer mais de nós. E nós temos o sim do Senhor, nós demos o nosso sim ao Senhor. Então nisso ela vai estar mais tempo conosco. E nisso vai estar mais com o objetivo de nós crescermos, né? Muitas vezes o diabo ele lança preocupações, ansiedades. E eu quero dizer para você, aprenda a descansar. Aprenda a confiar, porque existem portas abertas e grandiosas que o Senhor tem aberto para mim e para você. E eu sei que esse ano é um ano de portas abertas. Se é um ano de portas abertas, nós declaramos, olha, uma porta hoje se fechou na nossa vida, porque foi uma escolha correta que nós fizemos ao Senhor. Mas também é interessante que o Senhor ele já vem com boas notícias ao nosso respeito. E eu creio que nada na sua casa, se você sente um dia que a aflição, que a vida financeira, algum problema financeiro possa te atrapalhar, creia, o Senhor, Deus dos exércitos, Ele tem trazido a provisão para você. E Ele sempre será o provedor. Então, o tema dessa palavra, que é não tenha vergonha de ser abençoado. Então, não tenha vergonha de ser enriquecido pelo Senhor, não tenha vergonha de ser abençoado, não tenha vergonha de ser favorecido. Uma porta que se fecha, Deus abre mais 7. Então, em breve você verá mais testemunho que eu vou falar a respeito disso. Amém? Mas eu quero orar pelas irmãs que vão para lá, tanto na ida e na volta, nada vai acontecer contra elas de mal, mas que haverá um favor liberado da parte do Senhor. Amém? Você pode levantar suas mãos aos céus. Pai de amor, nós queremos declarar que nessa viagem, a pastora Thalita, junto com as equipes dela aqui, junto com essas irmãs, vão viajar na ida e na volta tranquila, diante do favor do Senhor. Portas abertas foram liberadas para esse novo tempo. Nós cremos nessa verdade, que toda a condenação, todo ataque do inferno já caiu por terra e nós viveremos algo grandioso da parte do Senhor, em nome de Jesus, amém? Outra questão também, mês que vem, nós agora, dia 21, 22, 23, nós temos o encontro dos adolescentes, amém? Glória a Deus por isso. Eu quero convidar você, nós temos feito isso no encontro dos juvenis, fizemos isso no encontro dos adultos, agora vamos fazer o encontro dos adolescentes. Se você puder abençoar alguma pessoa, um encontrista, pagar um valor, se você puder também ajudar com alimentos também, nós como igreja vamos agradecer muito. Eu creio porque você tem que saber a oportunidade não é só de ser abençoado, mas a oportunidade também de abençoar. Existe uma questão, infelizmente, uma fala muito ruim na vida de muitos crentes, ou cristão, melhor dizendo, que ele só quer receber bênção. Mas na hora de abençoar, muitas vezes parece que ele trava. Ele não consegue ser um abençoador. E essa palavra aqui, ela tem tudo a ver com você.
Você já foi abençoado para abençoar. Então, se você foi abençoado para abençoar, então você abençoa. Então, você tem a oportunidade de abençoar o encontro agora dos adolescentes com arroz, feijão, açúcar, e pode entregar aqui na igreja e depois eu vou distribuir da melhor forma. Mas também você tem uma oportunidade. Domingo passado eu falei sobre a oferta de missões, amém, irmãos? Todo ano nós fazemos isso, sempre no mês de junho, nós fazemos uma oferta de missões. O pastor Aloysio fez vários vídeos de vários países, foi no Japão, Bangladesh e vários outros países também. Mandei no grupo da igreja, mandei para os líderes, obreiros, todos sabem dessa realidade. E eu quero convidar você a ser um abençoador. Talvez hoje você está aqui, fazendo parte desse corpo, mas um dia talvez você pode ser enviado. Você pode um dia abrir igreja, plantar igreja, ir para os Estados Unidos, ir para a África, ir para a Europa, você pode ser enviado para lá. E pode ter certeza, você vai um dia ser um missionário, e um missionário precisa de ofertas para se manter. E você pode ser um patrocinador, um abençoador. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então você pode ser isso, pode abençoar. Então, o pastor Aloysio mandou para nós, pastores, que no mínimo uma oferta de R$20. R$20 dá para nós comprarmos hoje o quê, irmãos? Quanto? 4 caixas de leite. Então pensa assim, nós todos a juntar uma oferta e abençoar um povo de uma criança. Você sabe, não sei se você é novo aqui comigo, então você sabe que o ano passado nós conseguimos libertar 4 escravos lá no Paquistão. 4 jovens, foi 4 jovens que foram libertos da escravidão. Eles já nasceram escravos, tinham uma dívida que eles não conseguiriam pagar. A igreja videira conseguiu libertar 4 pessoas escravas. E essas 4 pessoas hoje estão servindo ao Senhor, livre. Olha aonde a sua oferta pode alcançar. Se você tem um coração livre, e isso não é embaraçoso para você, mas se você tem um coração preso ao dinheiro, e isso está gerando um problema em você nesse exato momento. Mas se você tem um coração livre, eu quero contar com a sua ajuda. Então, no próximo domingo vai ser o dia que nós vamos ofertar. E eu quero convidar você a ser um abençoador, para mostrar que hoje nós vivemos em um país livre, mas tem uns países onde nós estamos plantando igreja, países onde perseguidos, países onde pessoas estão sendo mortas, e nós podemos salvar. Então você não sabe aonde a sua oferta vai, mas você sabe o que ele está trazendo de retorno. 4 pessoas sendo salvas e sendo libertas de toda a prisão, e crianças também sendo libertas através disso. Vocês, quantos que sabem que nós temos uma escola videira, escola de princípio na Índia? Quantos que sabem que nós temos uma igreja também de princípio no Paquistão? Lugares perseguidos. Talvez você não conhece porque você não é tão busca conhecimento. Mas se você buscar o conhecimento, onde a igreja, a página videira de Goiânia tem postado, você vai ver o quanto nós como igreja temos abençoado. E não só lá, mas aqui também. Vai ser uma oferta também destinada para os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, onde estavam discipulados com o pastor Roberto. Ele nos apresentou um relatório, ele falou que tem 200 irmãos só da nossa igreja que perdeu tudo. 200 irmãos, talvez seja esse grupo aqui, 200 irmãos hoje, que perderam, que não tem uma casa, que não sabe para onde mais voltar porque a casa está alagada. A sua oferta pode trazer dignidade para um irmão. Então, eu não quero ser apelativo para você ofertar, mas eu quero que você tenha um coração nobre de ofertar. Então, quem é nobre, oferta. Quantos que são nobres? Então, quem é nobre, oferta. Tenha um coração nobre, porque Deus vai te engrandecer muito, amém? No dia 29 do mês de junho, nós teremos batismo. Amém, irmãos? Nós temos um alvo, e esse ano nós vamos batizar 200 pessoas. Você crê nisso? Eu creio. E só nesse primeiro semestre nós vamos batizar a grande metade sobre isso, eu creio. Eu estou com muita convicção do que o Senhor está fazendo. E eu pude ver o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Eu não sei você, mas eu fico em casa muitas vezes no meu sofá lá pensando qual que é o próximo passo que Deus quer que eu tome. E eu vejo o quanto Deus está fazendo no meio dessa igreja. Mas eu vejo também o quanto Deus quer que eu ajuste algumas coisas nessa igreja, para que nós possamos entender que o favor do Senhor está liberado sobre a sua vida. E quando eu escuto alguém falando amém, amém, eu falo, entendeu, porque o amém assim seja.
Então, se você entende isso, irmão, você pega as oportunidades de Deus sobre a sua vida. Então, nós vamos fazer um batismo dia 29, no dia 10 agora, acabei de mandar uma mensagem no grupo da videira, no grupo da liderança e dos obreiros. Dia 10, às 8 horas, aqui no prédio de juvenis, nós vamos ter o curso das águas, amém? Então, você juvenis, você jovem, adolescente, adulto, que vai se batizar no dia 10 de junho, lá no prédio dos juvenis, às 8 horas, nós vamos explicar o que é o batismo. E o batismo nada mais é do que algo de você se posicionar diante dos céus, da terra, que a sua vida é do Senhor. Nada mais é que é uma ordenança. Eu faço o batismo porque eu sei que a minha vida pertence ao Senhor. Quantos aqui pertencem ao Senhor? É simples, irmãos, a sua vida é do Senhor. Amém? E também no dia 7 de setembro nós teremos, a nossa conferência de pastores e líderes lá em Goiânia. Então sabe que a videira esse ano está completando 25 anos de ministério. E o pastor Aloysio está completando 35 anos de ministério. Olha que poderoso. Então, eu quero convidar você para estar comigo em Goiânia, caso você deseje estar indo. Falta só apenas, tem 127 inscrições para ser feito. Se fazer agora as inscrições, você consegue ir, mas se não, vai acabar todas as inscrições. No dia 7, nós estaremos no estádio Serra Dourada, aonde vai estar ali, alguns cantores, o pastor Luiz também, mas o Serra Dourada vai estar lotado, celebrando os 25 anos da videira. Isso não é poderoso? Isso é poderoso. Olha o quanto, em 25 anos, é um ministério ainda novo. A Assembleia de Deus tem mais de 100 anos. Se você for ver, tem outros ministérios com 30, 40 anos, mas a videira, por ser um ministério que tem 25 anos, ela tem alcançado um ministério, algo relevante, tem entrado em vários países, tem entrado somente no Brasil todo, a qual o Senhor deu há 25 anos atrás uma visão ao pastor Aloysio, e hoje o pastor Aloysio está junto conosco celebrando isso. Isso é vitória, isso é mostrar que o favor e o evangelho da graça tem nos alcançado. E eu quero que você venha estar conosco celebrar, e qualquer mais informações, vocês podem me procurar, eu vou explicar para você. Alguns irmãos daqui vai de van, já até estão organizando uma van para ir, outros vão de avião, alguns talvez querem ir de ônibus. Então, da melhor forma, eu creio que vai ser um tempo de celebração da parte do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Amém. Acredito que é só essas informações. Aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 12, verso 1 ao 3. Essa palavra, ministrei hoje pelo culto da manhã também, foi algo poderoso, onde Deus moveu grandiosamente. Os irmãos aí que foi semana passada participaram de um encontro com Deus, amém? Quantos estão aqui que participaram do encontro com Deus? Levante suas mãos. Amém. Os irmãos tiveram um encontro com Deus, amém? E eu declaro que esse ano é um ano de portas abertas na sua vida também. O tema dessa palavra é: não tenha vergonha de ser abençoado. Fala para o seu irmão: não tenha vergonha de ser abençoado. Sabe que a grande questão, eu posso falar para você que você foi chamado diante de Deus para ser uma bênção. Amém? Mas você sabia que muitos de nós temos vergonha de contar as bênçãos de Deus sobre o que Deus tem feito na nossa vida? Quantos de nós temos vergonha de falar o que o Senhor liberou na minha vida e na sua vida? Quantos de nós temos vergonha de dizer assim: olha o que o Senhor fez na minha vida? E hoje eu ouvi, quinta-feira eu ouvi um testemunho de um líder aqui da nossa igreja, poderoso. Eu falei: você vai contar esse testemunho. Ele veio no culto da manhã, eu falei: você vai contar esse testemunho no próximo domingo, que é Santa Ceia, você vai contar. Mas aí veio outro irmão no final do culto dessa palavra, me chamou e falou: pastor, olha o que Deus está fazendo na minha vida. Esse irmão comprou outra empresa. Aí eu falei: olha o que Deus está fazendo. Eu falei: então não tenha vergonha de ser abençoado, e não tenha vergonha de testemunhar. A grande questão é que eu e você, nós temos vergonha de contar as bênçãos do Senhor. Por quê? Porque se você contar as bênçãos do que Deus fez na sua vida, você vai achar que as pessoas vão achar que você está se achando. Se você contar as bênçãos de Deus que o Senhor está fazendo na sua vida, você vai ficar envergonhado, porque você vai falar assim: nossa, mas se eu contar, a pessoa está mais inferior do que eu vou sentir mal nisso. Quer dizer para você, tira isso do seu pensamento hoje.
agora em nome de Jesus. Porque quando você conta as bênçãos de Deus sobre a sua vida, você gera fé na pessoa que está recebendo. Deu para entender? Então você foi chamado para ser uma bênção, mas existe uma condição espiritual. E essa condição espiritual, primeiramente, você precisa ser abençoado. Mas diga para o seu irmão, você já foi abençoado. Então, se eu já sou abençoado, então eu posso contar as bênçãos do Senhor. Deu para entender? Então, se precisam ter uma condição espiritual, a primeira coisa, eu conto as bênçãos do Senhor, porque eu já sou abençoado. E tem pessoas que falam, olha, não é melhor você contar essas bênçãos, porque as pessoas vão falar mal de você, vão pensar coisa estranha de você. E muitas vezes eu fui refém disso, hoje eu não sou mais. Porque eu ficava meio preso, falava, se eu falar isso, será que a pessoa vai pensar o quê de mim? Mas foi Deus que abriu essa porta. Foi Deus que me abençoou. Eu tenho que engrandecer quem me abençoou. E foi o Senhor que me abençoou. Então não vive refém das pessoas. Primeiro ponto para você entender, se nós fomos abençoados, nós fomos abençoados por quem então? Por quem você foi abençoado? Então na cruz do Calvário, Cristo venceu todos os pecados e perdoou todos os seus pecados, amém? Mas você sabe que teve alguém que creu numa promessa, ele olhou para os céus e de repente ele falou, creu nisso, isso foi imputado, justiça sobre a vida dele, e todas as famílias dessa terra foram benditas. Quem foi essa pessoa? Por causa de Abraão, você foi abençoado, por causa que ele creu. O Senhor disse, sai da sua terra, sai da sua parentela, porque ele creu, você foi abençoado. O texto diz, ora e disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande, o que irmãos? E te abençoarei e te engrandecerei o nome. Olha o que o texto diz, se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha o finalzinho desse texto, família da terra. Por causa de uma única pessoa, isso foi imputado justiça sobre a sua vida. Porque uma pessoa creu, as demais famílias foram abençoada. Mas interessante que o Senhor diz, mostrarei de ti, farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o seu nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te também amaldiçoarem. Isso aqui aplica na nova aliança? Sim ou não? Claro que aplica. Tanto o Velho Testamento e a Nova Aliança, elas são aplicadas. Deus tem um sim para você na Velha Aliança e Deus também tem um sim para você na Nova Aliança. E isso é algo verdadeiro, mas isso também aponta algo muito sério para mim e para você. O que significa isso? Ser abençoado porque Ele já te abençoou primeiro. Não foi você que amou Jesus primeiro, é Ele que te amou primeiro. Ah, eu amei Jesus primeiro, é tão lindo nós cantarmos algumas canções assim, mas foi Ele que te amou primeiro, Ele que te perdoou, Ele que decidiu morrer na cruz do Calvário por você. Ou seja, você é abençoado porque alguém decidiu antes te abençoar. Então você precisa entender que você não pode andar mais como um derrotado, você anda como um abençoador. Você anda porque alguém já te abençoou. Marcelo, o Senhor já te abençoou. Através do Abraão, o Marcelo, os demais irmãos, tanto aqui ou fora, foram abençoados. Então eu sou uma bênção porque através de Abraão ele creu. E isso foi imputado de justiça. Mas interessante que na revista corrigida que a Bíblia diz que está escrito, e tu serás uma bênção. Fala para o seu irmão, e tu serás uma bênção. Isso é poderoso. Você já foi abençoado. Tem pessoa que fala, pastor, no dia que eu ser abençoado, vai ser o dia mais alegre da minha vida. Não é, porque você já é abençoado e não é alegre. Porque você já é abençoado, não é que você vai se tornar. Você já está no presente. Eu não vivo lá no futuro, eu vivo no hoje e agora. Então só porque o Senhor já me abençoou, eu já sou abençoado, eu já sou favorecido. Como estão entendendo? Você pegou essa chave espiritual? Você já é.
não é que você vai se tornar. Eu já sou abençoado, eu já sou favorecido, eu já sou filho, eu já sou herdeiro, eu sou perdoado em Cristo Jesus, eu já sou. Então eu trago para a primeira pessoa. Mas quem diz que você é? Porque Abraão, simplesmente porque ele creu, isso foi imputado justiça. E o texto diz: e as famílias, todas as famílias da terra serão o quê? Benditas. Irmão, você está sentado de alguém que é muito abençoado. Você está sentado na frente ou atrás de alguém que é muito favorecido. Mas aí você também é favorecido pelo Espírito Santo de Deus. Mas aí, vamos trazer agora 3 pontos. Eu quero falar para você 3 coisas: o Espírito da vergonha, o Espírito da graça e abençoados para abençoar. Primeira coisa, o Espírito da vergonha. O que é o Espírito da vergonha? É um espírito maligno, que atua muitas vezes em condenação em você, porque você é abençoado. Ou seja, o inimigo, ele muitas vezes ele ataca muitos filhos de Deus, através de um espírito que é da vergonha, e eles não desfrutam das bênçãos do Senhor, porque ele tem o que? Vergonha. Ele tem vergonha de pedir: Senhor, abre uma porta de emprego, Senhor, me abençoa a comprar uma empresa, Senhor, me abençoa a comprar novos carros, Senhor, me abençoa a viajar fora do país. Eu quero dizer para você, o maior teste da sua vida é quando um irmão vinha aqui 3 vezes, o mesmo irmão, falar: pastor, eu queria uma oportunidade para contar um testemunho da parte do Senhor, que o Senhor fez na minha vida. Aí ele vem: olha, irmãos, eu quero celebrar porque o Senhor me abençoou a comprar uma chácara. Aí estou a igreja: glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Passa o próximo domingo, vem esse irmão, o mesmo: pastor, eu quero contar mais uma benção. Irmãos, eu fui tão abençoado, domingo passado, Deus me abençoou em comprar uma chácara. Mas nesse final de semana, Deus me abençoou agora comprar empresa e comprar novos carros também. Aí você vê os irmãos: amém, aleluia. Mas na terceira vez é o mesmo irmão: pastor, eu quero contar outro testemunho. Eu falei: o que é, meu irmão? O que o Senhor fez na minha vida? E ele vem feliz, mas aí de repente ele conta que o Senhor abençoou ele muito mais, que triplicou o salário dele, agora ele tem condições de abençoar, fazer muitas coisas. Alguns ouvem e dizem amém. O maior teste da sua vida é se alegrar com as bênçãos do seu irmão. O maior teste para você é você saber: aquele irmão pediu um carro, mas eu estou pedindo há tanto tempo e ele conseguiu, chegou ontem na igreja e já conquistou. O maior teste para mim, para você, é quando você entender que alguém está sendo favorecido na sua frente e você ainda não. O maior teste de ser um abençoado é você saber que em tudo que você está vivendo, e quando alguém conta um testemunho, vai ser como vai ser o semblante do seu rosto. Você vai se alegrar na primeira vez, mas na segunda vez falar: de novo esse irmão. Aí o espírito da vergonha fala: ele quer se aparecer. Aí aquele irmão que ouviu algumas falas, o espírito da vergonha entra nele: eu não vou falar mais nada, porque os irmãos, de vez se alegrar, estão agora me acusando, estão agora falando algo sobre mim. E ele fala: não vou mais contar as bênçãos que o Senhor tem feito na minha vida. Não permita que o espírito da vergonha te impeça de contar as novidades do reino de Deus. Então existe esse espírito, e esse espírito da vergonha, ele trava as bênçãos de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Ou seja, tem muitas pessoas que não têm coragem de compartilhar, porque medo de ser mal interpretado ou julgado com a sua prosperidade. Diga para o seu irmão: prosperidade não é pecado. Você está resolvido sobre isso? Se você vê alguém, irmão da igreja aqui prosperando, dá glória a Deus, porque não é pecado. Prosperidade não é pecado. Tira isso da sua mente. Então, quando você é abençoado, você começa a entender sobre isso. Mas o espírito da vergonha, ela impede de você ser próspero, ela impede de você crescer, ela impede de você viver a prosperidade. Ou seja, eles têm medo de ser julgado, mal interpretado. Da mesma forma, nós não devemos sentir vergonha, irmãos, do que fomos abençoados.
E esse espírito de vergonha pode ser visto por vários exemplos. Vou dar um exemplo para você. Tem algum irmão que comprou aqui um carro. Se você não comprou, você vai comprar em nome de Jesus. Aí você estaciona lá embaixo. Você tem vergonha de parar aqui no estacionamento, aqui na frente, porque você tem medo de ser mal interpretado. Aí o irmão chega com um carro, aí fala: nossa, por que você estaciona lá embaixo? Não, porque os outros vão começar falando: ah, isso aí tem dinheiro, isso aí tem condição, hein? Que nave é essa, hein? Rapaz, está trabalhando muito, hein? Está fazendo um caixa 2, é isso? Aí a pessoa tem vergonha, porque ela tem medo de ser mal interpretado. Mas eu quero dizer para você, no dia que o Senhor te dá condições de ter o melhor dessa terra, Ele já te deu para ter o melhor dessa terra. Não tenha vergonha de celebrar o que Deus fez na sua vida. Não tenha vergonha de falar as bênçãos do Senhor. Não tenha vergonha de falar: foi Deus que me deu, foi a graça, o Espírito da graça que me deu, foi o favor do Senhor. Eu quero dizer para você, não teme a opinião dos outros por causa da vergonha. Não pare porque as pessoas estão dizendo. Se o Senhor te dá condições para viajar, viaja. Se o Senhor te dá condições para você trocar de casa, troque de casa. Se o Senhor trazer condições para você trocar de carro, troque de carro. Porque é o favor de Deus. Nós temos que parar de ter vergonha. Nós temos que parar de não ter mais vergonha de contar as bênçãos do Senhor. Você precisa ter um coração livre. E o espírito da vergonha, irmãos, como Deus disse a Abraão que abençoaria ele, então ele seria o que, irmãos? Uma bênção. Por causa que Abraão foi abençoado, o Senhor disse: agora, Abraão, você é uma bênção. Irmão, se você conhece o texto e o contexto da vida de Abraão, Abraão ele não era pobre. Abraão tinha muitas riquezas, era um homem rico. Mas o Senhor disse: Abraão, porque você creu, isso foi imputado, justiça, você é abençoado, ou seja, 7 vezes mais, você vai colher as bênçãos do Senhor. Então, somente nós podemos ter as bênçãos, se primeiro nós experimentarmos o que, irmãos? As bênçãos do Senhor. Mas qual é o problema do espírito de vergonha? É que quando nós negamos a bênção do Senhor, nós desonramos aquele que nos abençoou. Diga para o seu irmão: você é abençoado. Não desonra as bênçãos do Senhor, nenhum favor de Deus sobre a sua vida. Sabe o que é interessante? O Senhor já te abençoou, mas nós temos vergonha de contar. E eu falei para esses 2 irmãos que falaram: agora vocês vão contar o testemunho aqui na igreja. Ele falou: pastor, eu estava numa crise. Eu falei: como que eu vou contar esse testemunho? E quando eles entraram no culto pela manhã, estava esse telão escrito: não tenha vergonha de ser abençoado. Mas aí ele falou que na hora mudou a letra aqui de ser abençoado: não tenha vergonha de contar as bênçãos do Senhor. Então não pare hoje, no nome de Jesus. Começa a abrir a sua boca e dizer: olha o que o Senhor fez na minha casa, olha o que o Senhor fez no meu casamento. Irmãos, eu quero dizer para você, eu amo a minha esposa, eu amo demais aquela mulher. E eu digo para vocês, aqui como testemunha viva, meu casamento é abençoado, eu vivo o favor do Senhor. E agora que ela estava em casa, né, quinta e sexta, né, sexta-feira estava em casa, e sempre na parte da tarde ela não estava trabalhando, né, na creche. Aí eu falei assim: hoje o seu novo dia muda agora. A sua história está sendo mudada completa. Falei: por quê? Aí eu comecei a abraçar ela, né? Abraçar ela, falar: não quero ficar grudado não. Vai ficar. Você ficou 7 anos trabalhando assim, aí eu ficava à tarde, e a Isa, agora você. Aí nós começamos a abraçar ela. Fizemos um montinho sobre ela, sabe? Um montinho, você sobe e fica abraçando. Fizemos sobre ela, falou: não, para, não quero isso. Olha, eu vou voltar. Você não vai voltar nada. Uma palavra que foi liberada, ela não voltará vazia. Agora você está aqui conosco. Ou seja, é você ser abençoado e poder abençoar. Então é interessante que o problema do espírito de vergonha é quando nós negamos as bênçãos, nós desonramos aquele que nos abençoou. Muitas vezes, de vez de você contar as bênçãos do Senhor, do que o Senhor fez, vou dar um exemplo para você. Um exemplo muito claro é quando nós alguém conseguiu um cartucho para nós dentro de uma empresa. Você sabe que as pessoas falam lá no mundo, falam: alguém lá dentro conseguiu uma empresa para você trabalhar. E muitas vezes a pessoa entra na justiça própria e ela diz: não, foi eu mesmo que fiz. Foi eu mesmo que consegui. Lembra de quem te colocou.
lembra de quem te abençoou, lembra quem abriu portas para você. Então o problema do espírito da vergonha é quando nós simplesmente negamos da onde veio as bênçãos, Senhor. É interessante que a parte de Deus é dar, mas a sua parte é se apropriar. O Senhor está liberando favor e graça para você todos os dias. Qual é a minha posição? É me apropriar, que eu sou abençoado, que eu sou favorecido. É interessante quando o povo de Israel, irmãos, eles chegaram em Canaã, o primeiro lugar que eles chegaram foi em Gilgal. E a palavra Gilgal significa rolar para fora, ou seja, rolar o que estava de dentro, jogar para fora. Era tirar o quê? O espírito de vergonha. Ou seja, o Senhor diz, você é abençoado. Ah, mas eu não sei se eu sou abençoado. O Senhor diz, você é favorecido. Eu não sei se eu sou favorecido. Ah, você é perdoado. Então, mas eu vou dizer isso para alguém, as pessoas falam, olha para você, quem diz que você é perdoado? Foi a palavra do Senhor que me diz que eu sou perdoado, que eu sou amado, que eu sou filho, mas que eu sou favorecido nele. Lá em Josué capítulo 5, verso 9 diz, e disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. É interessante que o Senhor tinha libertado o povo e passou-se 40 anos desde que eles haviam saído do Egito. E a vergonha do Egito ainda estava sobre eles, sobre o povo de Israel. Porém, eles precisavam remover o espírito que? De vergonha. Então, Deus só pode mover algo na minha vida, ou uma terra prometida sobre a minha vida, sobre a sua vida, é quando você remove todo espírito de condenação, todo espírito de ego, de justiça, e remover esse espírito de morte, que te impede de você contar os benefícios do Senhor. Ou seja, tem muitas vezes nós temos vergonha de contar o que Deus fez na nossa vida, porque talvez algum cristão que está aqui hoje não está vivendo o favor de Deus. Eu quero dizer para você, não é culpa minha ou culpa sua se você não está vivendo o favor de Deus. Eu quero dizer para você, você como um agente de Deus precisa contar os benefícios do que o Senhor tem feito na sua vida. Antes de você olhar para o mundo, quem era você e quem é você agora, você fala, nossa, olha o que Deus fez na minha vida. Ele restaurou, Ele trouxe vida, Ele trouxe cura, Ele trouxe libertação, Ele abriu portas de emprego, Ele deu uma novas vestes, Ele colocou um anel no meu dedo, Ele me diz que eu sou filho, herdeiro e co-herdeiro das promessas de Deus. Quando você fala daquilo que Deus fez em você, tudo começa, as pessoas que estão recebendo aquela palavra, ela começa a ter mexer algo no coração dela, e ela fala, peraí, isso é o que está acontecendo. O espírito da vergonha, ele não pode estar em você. Você tem que contar o que Deus fez na sua vida. Você tem que contar a cada porta que Deus está abrindo para você, porque esse é o ano de portas abertas. É você falar, Deus está fazendo conexões, Deus está abrindo portas para nós. É declarar sobre isso. É você declarar que amanhã, segunda-feira, existe uma porta escancarada, e quando você entrar por essa porta, você vai chegar no domingo aqui ou na sua célula, irmãos, eu preciso contar algo que aconteceu. Deus abriu uma porta, eu clamei e Ele trouxe para mim. Deus tem aberto porta, mas o espírito de vergonha tem impedido você desfrutar. Então, quando o espírito de vergonha age, nós não podemos receber de Deus. O espírito de vergonha tem atingido você? Se tem atingido você, retira hoje. Não tenha vergonha de falar para o seu irmão, não tenha vergonha de falar para uma pessoa que anda com você, falar que Deus quer fazer na minha vida. Deus tem abençoado meu casamento, Deus tem abençoado a minha filha, Deus tem abençoado a igreja, nós vamos crescer, vamos romper muito mais. Não tenha vergonha, porque quando você tem vergonha de falar das bênçãos do Senhor, você está retendo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Mas fale o que Deus tem feito em você. Não, pastor, porque se eu falar, as pessoas vão colocar no ditado popular, dedo ruim. Já ouviu falar de pessoa que põe um dedo ruim? Um dia que alguém falou para mim, foi daqui da igreja, o irmão falou, uma irmã que falou, nossa pastor, as pessoas colocam dedo ruim. Eu falei, o que é dedo ruim? Não, quando coloca estrago. Eu falei, tá. Eu falei, mas você sabe que você é protegida pelo sangue do Cordeiro, né? Vai ser, pastor, então ninguém vai colocar dedo ruim não. Você vai levantar as suas mãos para abençoar.
A Bíblia fala lá em Apocalipse, quando nós levantamos as nossas mãos santas, nós abençoamos, nós liberamos favor, é sobre isso. No dia que você recebe essa palavra, Deus levanta suas mãos e fala: Senhor, eu tenho que te agradecer pelos benefícios que o Senhor tem feito. Ou seja, Deus está fazendo em você muito mais daquilo que você possa esperar. Então, quando nós paramos de receber as bênçãos de Deus, já nós não podemos ser uma bênção. Você sabe por que talvez as bênçãos de Deus tenham parado sobre a sua vida? É porque você está olhando ao seu derredor, ou achando que não tem as bênçãos do Senhor, ou tem vergonha de contar, tem vergonha de falar. Eu quero dizer para você: abra sua boca e comece a anunciar o que Deus está fazendo na sua vida. Mas lembre-se de tudo: primeiramente, Deus abençoou Abraão. Quantos que foram abençoados? E depois disse que ele seria uma bênção. O espírito da vergonha não pode te atingir, mas é o espírito da graça que tem gerado em você confiança, vida. Sabe o que eu quero dizer para você? Uma coisa que eu aprendi é contar o que Deus tem feito e contar aquilo que Deus vai fazer. Essa semana eu estava trabalhando com o pastor Jair, ali no prédio de juvenis, pintando, fazendo algumas reformas. E nisso eu coloquei uma palavra do pastor Aloysio de 2022, o ano da aceleração. E tinha um adolescente lá, o Pietro, estava trabalhando conosco. E eu comecei a falar: é o ano da aceleração, Pietro, você vai liderar, eu vou ver você liderando. Eu vou ver você frutificando. E ele quer falar: diga amém, amém, diga amém. Aí ele: amém, pastor, amém, pastor. Eu falei: é sobre isso. Você perde as bênçãos do Senhor porque quando você está distraído. E Deus está falando com você nessa noite que você é favorecido. Aí nisso, ele deu uma saída. Aí eu fui trocar uma lâmpada. Aí eu coloquei o tambor, peguei aquelas cadeiras brancas e vou subir nessa cadeira. O que aconteceu? Caí. Subi, peguei nenhuma, depois quando fui pôr o pé no tambor, a cadeira branca estoura, caí para trás. Parecia em câmera lenta. Cotovelo, aqui a costela e a canela toda ralada. Falei: Jailson, está doendo muito. Jailson falou: eu tentei te segurar, mas não consegui. Eu tentava te segurar. Não. Aí eu falei assim: ainda bem, foi um livramento da parte de Deus. Aí chegou lá meu pai, estava mexendo na parte elétrica. Pai e mãe, você sabe o que é. Você pode ter 40 anos, vai te chamar a atenção. Você pode ter 60 anos, vai te chamar a atenção. Você não espera. Eu estava chegando. Por que você não esperou? Aí chega a minha mãe no telefone: seu pai falou que você caiu. Você não toma jeito. Tem que tomar um cuidado. Eu falei: tá bom, mãe. Tá bom. E mãe, você não pode responder nem pai. Você abaixa a cabeça. Eu falei: então tá bom. Aí você fica pensando: ai, Jesus, ela vai falar mais. Vai continuar falando mais ainda. Você está errado. Você tem que tomar um cuidado. Se acontece alguma coisa com você lá. Eu falei: tudo bem, mãe. Tá certo. Eu falei: você quer saber se eu machuquei? Eu mandei a foto. Eu mandei um áudio: ai, mãe, tá doendo. Não passa metolate não, que vai arder mais. Brincando com ela. Ela falou: toma jeito, menina. Eu vou lá pegar o microfone e vou contar o que você está falando aqui para mim. Eu falei: mais fácil eu falar do que ela falar, né? E nisso, nós ouvimos a palavra. Aí o pastor Aloysio falou na palavra, a primeira palavra. Eu até marquei, aos 35 minutos e 15 minutos. Ele disse algo. Ele falou assim: esse é o ano da aceleração. Pessoas vão querer saber quem é você, vão querer te conhecer. Sinais virão através de você. Você que é pastor, pessoas vão querer te conhecer. Na hora eu olhei para o Jair e falei: Jair, isso aconteceu tem 2 semanas. Eu falei assim: chegou o tempo de nós saber que é o ano da aceleração. Não foi só o ano de 2022. Foi o ano da palavra que em 5 anos se tornava em 5 meses. Coisas que vai demorar na sua vida que você achava que era 5 anos, vai acontecer em 5 meses sobre a sua vida. Porque a palavra já foi liberada, mas esse ano é um ano de portas abertas. Então eu creio no meu espírito que contrato, o favor de Deus está sobre a sua vida, amém? E na hora eu fiquei: Deus, como o Senhor é poderoso. Mas eu quero falar para você o Espírito da graça. Qual que é o Espírito da graça a respeito de tudo isso? Então nós não podemos esquecer qual é a razão que nós temos esse Espírito, que é através do sangue do Cordeiro. Então nós somos abençoados porque Deus amou de tal maneira que deu seu único Filho, amém?
Então nós somos abençoados pelo fato de nós termos alcançado a graça do Senhor. Você foi salvo por mérito próprio ou foi pela graça? Pela graça você foi alcançado pelo Espírito da graça. E por causa você foi alcançado pelo Espírito da graça, então você se tornou um abençoado. Então nós não deveríamos, irmãos, ter vergonha, como nós tivéssemos sido abençoados. Não foi pelo nosso merecimento, mas foi pela graça. Quanto mais você testemunha o que Deus faz através da sua vida, mais pessoas são alcançadas pela graça, mais pessoas são favorecidas. Então existem duas maneiras de ser abençoado, de você ir. A primeira maneira de você receber as coisas boas da vida nessa terra é primeiro pelo seu próprio esforço, a justiça própria. E a outra é pelas bênçãos de Deus, que é a graça do Senhor. Ou seja, pelo esforço próprio você consegue chegar até um certo limite, mas depois acaba. Mas eu quero dizer para você, o meu ministério, ele é fortalecido na graça no Senhor. É no Espírito da graça. Toda vez eu falo, Deus, eu não sou nada. E o Senhor abre portas. Toda vez que o Senhor fala, ó, você vai fazer isso na sua vida, eu falo, Deus, eu dependo de você. Então eu tenho recebido convite para ministrar em outras igrejas. Deus começou a abrir portas para isso. E eu falei, Senhor, é através da sua graça. Eu vou pregar o que eu sou, o que eu vivo, não vou fazer nada diferente, porque a graça do Senhor, quando você exalta a Cristo, Cristo também te exalta. Quando você faz basicamente em Cristo, e qual o espírito que você anda? Você anda pelo espírito da vergonha, pelo espírito do orgulho ou pelo espírito da graça? Eu vou dar um exemplo para você muito claro, para você entender. O espírito do orgulho é quando você pensa a respeito da sua condição de vida. O espírito do orgulho diz, fiz por merecer, trabalhei muito. Esse é o espírito do orgulho. É quando você diz, eu fiz uma faculdade, eu me formei, acordei cedo, eu fiz por merecer, então eu mereço isso. Você conhece pessoas que dizem assim? É o espírito do orgulho. É quando ela diz que ela merece, que ela é abençoada porque ela correu atrás. Tudo bem, você tem que estudar, você tem que fazer isso, mas isso impede você viver o favor do Senhor. Mas também tem um espírito da vergonha que diz, eu não deveria me alegrar tanto quanto os outros não tenho nada. Sabe aquelas pessoas que têm, mas não agradecem nada a Deus? Deixa eu fazer uma pergunta, quanto aqui tem um carro? Quantas pessoas falam, no dia que eu trocar de carro que eu vou ser feliz? Quer dizer para você, quando você agradecer o que você já tem. Deus nunca vai te dar o que você não tem, você já tem. Mas é quando você fala, esse carro aqui tem me levado, cada aventura nós já passamos, cada aventura de empurrar o carro no dia de chuva, mas eu dei graças a Deus porque Ele me ajudou. Naquele dia que foi atolado o carro, graças a Deus. Irmãos, eu lembro quando eu namorava com a pastora Thalita. Eu era da igreja do Evangelho Quadrangular, do Triângulo Redondo. Eu sempre brinco isso. E era lá do Itaim Paulista. Eu lembro que eu tinha um Fusca vermelho. Alguém lembra, os mais antigos aqui, lembra que eu tinha um Fusca vermelho? Acho que você lembra, né, Gilberto? O Fusca vermelho que eu tinha. Irmãos, no dia que ela falou assim, vamos sair? Eu falei, vamos sair. Aí, primeiro evento, assim, um homem de Deus, irmãos, eu vou falar para você, um crente, cristão, homem de Deus, quando ele saiu o primeiro encontro com a sua namorada, né, que nós fazemos corte, mas não tem nenhum problema de você namorar também, amém? Amém, irmãos? Para deixar bem claro isso. Mas aí naquele tempo eu fui e falei, então, vamos para a igreja. Aí eu levei ela lá na igreja. Na hora de voltar, irmãos, com um toró. Eu com fusquinha vermelho, mas meu fusquinha, irmão, era um fusquinha top, não era qualquer fusquinha não, tá? Era rebaixado, roda de gol, para-choque, vermelho Ferrari ainda, olha. O negócio era, por dentro era vermelho e preto ainda, um negócio bonito. Aí eu falo para a pastora, você quis namorar comigo por causa do meu Fusca, né? Ela deu risada naquele tempo. Aí nisso, irmãos, uma chuva, perto ali de Poá. Tudo alagado, eu fui passar com o Fusca. Quando eu olho o assoalho cheio de água, falei, levanta o pé aí que vai molhar o seu pé. Ela, na hora, falou assim, não, tá tudo bem. Eu falei, nossa, ela ganhou meu coração. Ela falou, tudo bem. Eu falei, nossa, que lindo isso. Nisso, aí a gente foi, tudo, tinha ela na casa dela, eu fui para casa, assim, falei, Deus, essa mulher é de Deus,
Se fosse outra, eu falava, tá molhando meu tênis, meu sapato, olha meu pé, não sei o quê. E naquele momento eu falei, essa mulher é para casar. Então essa mulher é a mulher da minha vida e nós vamos viver nossos dias mais felizes na face da terra. Ou seja, naquele tempo eu tinha um Fusca, mas eu queria ter outro carro. Então você não pode também se contentar somente com o que você tem. Você tem que sonhar, pedir para Deus, mas nunca desvalorizar o que você já teve ou tem hoje. Talvez você não teve um Fusca, talvez você teve uma bicicleta, colocou a sua namorada naquele tempo ali na Barra Forte e começou a pedalar, sobe rua, desce rua. Aí você lembra hoje, você que é casado, você lembra, nossa, lembra quando nós eu tinha de buscar lá na sua casa, não tinha asfalto, ia com um tênis e voltava com outro, porque eu colocava dentro da sacola, porque o sapato cheio de barro. Isso marcou e tem marcado história no seu casamento, sim ou não? Então não tenha vergonha do que Deus te fez, do que Deus está fazendo. Ou seja, muitas pessoas usam essa fala, muitas pessoas, elas andam nesse momento, nessa situação, que ela diz, eu não recebi nada, não tenho nada para me alegrar. Mas quem tem o Espírito da graça, ele diz, eu recebi, foi pela graça de Deus. Eu sou abençoado pela graça de Deus. Outra pessoa também diz, outro exemplo, se alguém elogia dizendo, que casa maravilhosa é sua, o espírito do orgulho diz, ainda é muito pequena para mim, vou fazer uma maior. O espírito do orgulho, ele não reconhece quem deu para ele, disse, eu mereço, eu que fiz essa casa, nem Deus pôde me ajudar. Esse é o espírito do orgulho. Mas também o espírito da vergonha responde, custou barato, estava abandonada, e eu que reformei. Ele diminui, ele fala assim, não foi Deus que me deu não, ele diminui. Mas quem anda pelo espírito da gratidão, que é o espírito da graça, somos gratos ao Senhor todos os dias, porque Ele me abençoou. Então ele valoriza em tudo que ele tem, ele valoriza a casa, o casamento, os filhos, o emprego. Ele diz, foi o Senhor que abriu essa porta, eu vou dar glória ao Senhor. Então quando alguém fala ao seu respeito do seu carro, que carro bacana, aí o espírito do orgulho diz, eu tenho mais 3 lá em casa. Você não perguntou se ele tem mais 3, você falou, que carro bacana. Mas o espírito do orgulho fala assim, eu tenho mais 3 lá em casa. Sabe quando o Kiko tinha a bola lá, e falava, essa bola é minha, olha Chaves, a minha bola. Muitas vezes assim é o espírito do orgulho, essa bola é minha, você não tem essa bola colorida, e eu tenho mais 3 dessa lá em casa. Espírito de orgulho. Mas é interessante que isso mostra que o espírito da vergonha, ele explica, esse carro nem é meu, é da empresa. Mas o espírito da gratidão diz, é pela graça do Senhor, sou favorecido pela graça. Então o espírito do orgulho quer que as pessoas pensam que eles pagaram mais, o espírito da vergonha quer que eles pensam que pagaram menos, mas o espírito da gratidão não se importa com o que as pessoas pensam. Então quando você diz, foi pela graça que sou abençoado, você não está se importando com o que as pessoas estão dizendo ao seu respeito, mas você não tem vergonha de engrandecer o nome do Senhor, você não tem vergonha de falar, foi o Senhor. Então se alguém te perguntar algo, apenas diga a verdade sobre ser abençoado por Deus. O espírito do orgulho diz, eu ganhei isso, mas o espírito da vergonha diz, eu não devia ter isso, mas o espírito de gratidão diz, eu recebi sem merecer e pela graça de Deus. Foi pela graça. Tudo que você tem é pela graça. Se você tem uma casa hoje, é pela graça. Se a sua família é abençoada, é pela graça. Então todas as bênçãos do Velho Testamento e do Novo Testamento tem um sim de Deus para você. Projeta para mim lá em 2 Coríntios capítulo 2, 2 Coríntios capítulo 1, verso 19 e 20, que diz, porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio, anunciando entre vós, isto é por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim, porque quantas são as promessas de Deus, tantos tem nele o sim, porquanto também ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Paulo diz que Jesus, anunciado por ele, tem sempre o sim.
Infelizmente, muitos pregam que Cristo é de uma forma diferente, mas em Cristo não existe sim e não para as suas promessas, mas sempre o sim. Do Velho Testamento até o Novo Testamento tem um sim de Deus para você. E o sim de Deus que você é abençoado. Mas quantos daqui ainda andam de cabeça baixa? Quantos começam a sua segunda-feira, de vez declarar, Senhor, existe portas abertas? Quantos líderes estão aqui, de vez falar assim, eu vou multiplicar a minha célula, eu vou treinar um novo líder de célula, eu vou avançar, vou crescer, porque eu tenho um sim do Senhor. Da mesma forma, lá no Salmos 1, diz que nós podemos reivindicar também as bênçãos do Senhor. Um exemplo, Salmo 1 diz que eu serei bem sucedido em tudo que eu fizer. Isso você pode reivindicar, sim ou não? Sim, porque está escrito, a palavra do Senhor está dizendo para você, que em tudo que você for fazer, será bem sucedido. Irmãos, existe uma única pessoa nessa terra, não uma única, mas várias pessoas nessa terra, que ela entendeu algo, em tudo que ela faz, ela é bem sucedida. E quem são esses? Os cristãos. Em tudo que você faz é bem sucedido. Se você coloca as mãos, você é bem sucedido. O Alexandre não está aqui não, né? Não, está aqui, né, Alexandre? Do culto, lá do carro, que quebrou, aí depois está você e o Cláudio. E o Cláudio me contando, que eles lá na hora do encontro, o carro não quis pegar, né, Alexandre? Não queria pegar. Aí o Alexandre foi e falou assim, vou falar com o Cláudio, me falou, e eu tentei visualizar isso. Ele falou, Cláudio, dá na chave. Aí na hora que ele foi lá e pegou na chave, vai funcionar agora, no nome de Jesus. Aí na hora que pegou lá o carro, começou, ele deu um gritão, yes, é isso. Eu quero dizer para você, quando você libera a palavra, ela não volta vazia, porque você é abençoado, irmãos. Aonde você fala assim, eu vou fazer isso, vai dar certo, porque o Senhor é comigo, porque eu sou abençoado. Irmãos, quantas pessoas perguntam, pessoas que não são cristãs perguntam, pastor, você pode orar por mim? Eu falei, posso. Mas qual o sentido? Pastor, eu tenho que resolver um contrato, algo que eu estou indeciso, se eu fico aqui ou vou para outro estado, eu sou dono de uma empresa, me falaram isso semana passada. Eu falei, Senhor, o que está acontecendo? Na hora do Espírito falar comigo, é porque sempre o cristão tem uma palavra de sabedoria para dar. As pessoas vão te procurar, se não procurar essa semana, na próxima semana vão começar a te procurar, porque você é abençoado. As pessoas procuram quem são abençoados, e eu estou dizendo para você, irmãos, vocês são abençoados, porque é o Espírito da graça. Da mesma forma, lá em Salmo 128, diz que também, que a minha esposa será como videira frutífera. Isso é para você só no Velho Testamento, no Novo Testamento, ou é para você hoje? É para você hoje. A sua esposa, o seu marido, os seus filhos são como uma videira verdadeira, frutífera no Senhor. Mas o espírito da vergonha diz que nos resiste a declarar isso. O que nos impede é de sermos abençoados. Quer dizer para você, tire a vergonha hoje em nome do Senhor Jesus e comece a levantar as suas mãos e profetizar quem você é todos os dias, até se tornar realidade. E por último, abençoados para abençoar. Então nós não temos nada para dar para Deus, mas nós temos tudo para receber dele. Você tem alguma coisa para dar para Deus? Nós não temos. Os nossos pecados foi o que nós demos para ele, mas na cruz do Calvário ele diz, todos estão perdoados. Você é favorecido pelo sangue do Cordeiro. Então você está aqui hoje para receber o que, irmãos? Grandes recebedores se tornam grandes doadores. Guarde isso, abençoados para abençoar. Então você já foi abençoado por causa de Abraão, porque ele se posicionou, e isso foi imputado justiça, e todos receberam um favor do Senhor, por causa disso. Então eu ando o que a palavra do Senhor diz, eu vivo, então eu recebi do Senhor. E agora, se eu recebi do Senhor, eu me torno um grande doador. O segredo, aprenda isso hoje em nome do Senhor Jesus, não é de você ser abençoado, porque você já é. O segredo de você ser muito mais abençoado é ser um doador. Quanto mais você abençoa alguém,
isso é imputado favor sobre a sua vida. Quantos de nós brigamos ainda, como o André disse, pelo dízimo? Não, vai faltar. Eu quero dizer para você, você já é abençoado. Se você declara aquilo que você vive mediante o que a palavra do Senhor diz. Olha o que o texto diz lá em Atos 3:6, fala sobre Pedro. Pedro entendeu o que ele tinha. Ele falou, eu sou abençoado, eu sou favorecido, então eu tenho o que eu posso dar. Ele disse, o que tenho, eu te dou. Pedro só deu para aquele homem, simplesmente porque ele sabia o que ele tinha. Você só pode dar para alguém aquilo que você tem. Então você é abençoado. Diga para o seu irmão, você é abençoado. Então se você é abençoado, então você só dá aquilo que você tem, aquilo que você é. Quantas vezes você está aí preocupado com o amanhã? Quantas vezes você está preocupado com daqui a pouco, que você nem sabe que vai resolver e está preocupado? Preocupado com tantas coisas, com tantas situações, com tantos afazeres, perdendo o momento agora de ser abençoado. Talvez o diabo colocou na sua mente, você tem que resolver isso, e o Senhor está dizendo, creia que você é abençoado, creia que você é favorecido, mas ainda você olha para si dizendo, Senhor, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver essa situação. Filho, você não é o dono do tempo. A única coisa que você precisa entender, eu sou o que sou hoje, eu sou o que o Senhor tem me dado hoje. Então é interessante que Deus disse a Abraão que abençoaria para que ele fosse uma bênção. Então ele já se tornou uma bênção. Agora eu vivo como o Senhor diz que eu sou. Eu ando dizendo, eu sou favorecido. Eu quero dizer para você, se você começar a falar que você é abençoado, que você é favorecido longe desse contexto que nós estamos vivendo, pessoas vão achar que você está se achando. Você fala assim, nossa, eu sou favorecido, eu sou perdoado. A pessoa está se achando. Olha lá o crente que se acha. Mas como que você vai contra a palavra, se a palavra do Senhor diz a verdade quem é você? A palavra do Senhor diz que você é filho. Você fala, não, eu não sou filho não, eu sou outra coisa. Não, eu sou escravo, você não é escravo. O Senhor diz que Ele transportou você do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, quando Pedro, ele chega na mente naquela situação, ele diz, o que eu tenho eu te dou. O que ele tinha, irmãos? A bênção do Senhor. Ele tinha um favor do Senhor. Ou seja, quando você aceitou Cristo como Senhor e Salvador, foi imputado justiça sobre a sua vida. Agora você tem a bênção do Senhor. Você está sentado de alguém que é muito abençoado. Então entenda isso. Você é abençoado. Mas quantas pessoas, pastor, no dia que eu ser abençoado, no dia que Deus for fazer na minha vida, vai ser o dia mais alegre. Não vai ser, filho. Porque o Senhor está dizendo que você já é abençoado, mas você não vive como tal. Não é a circunstância, não é o presente que você vai ter que vai fazer você ter mais alegria ou não. Não é o dia que você se tornar alguém, é o dia que você permanecer na posição que você já é. Aquilo que Deus preparou para você, aquilo que o Senhor tem falado ao seu respeito. Então o Senhor diz para Abraão, você já é abençoado. Então o inimigo ele quer nos impedir de ser abençoados, para nós não sermos uma bênção. Você é abençoado. Você é favorecido. É impedir que a sua bênção significa impedir muitos que o outro sejam abençoados. Quando você não abençoa, muitos deixam de ser abençoados. Eu quero dizer para você, esse ano é um ano de portas abertas, esse ano é um tempo de aceleração, esse ano é um ano de casa cheia, esse ano é um ano da bondade de Deus sobre a sua vida, em todas as áreas da sua vida, não somente hoje, mas em todas as áreas da sua vida, você verá o favor de Deus. Quando você entra, Deus ele entra com você. Quando você clama, Deus te responde, porque você é abençoado. Essa semana eu nunca vi uma resposta tão rápida da parte de Deus sobre a minha vida. Quinta-feira eu estava orando em casa, problemas que eu não abro para vocês, mas que tem. E eu falo, Senhor, me ajuda a resolver esse problema, me ajuda a resolver essas situações. É chata, está enchendo o saco, estou cansado disso. Orando ao Senhor, falando o que eu não estava sentindo, estou cansado. Me ajuda, Senhor. Me dá uma visão, me dá um caminho para enxergar isso. É interessante que eu terminei de orar, passou em torno de 5 a 8 minutos, nem 10 minutos.
Recebi uma mensagem da minha sogra: filha, eu estava orando por você aqui agora, e eu senti da parte de Deus de mandar um texto para você, Salmos 46, projeta para mim, Salmos 46, no verso 1. Na hora que amém, vou ler, projeta para mim, Salmos 46, verso 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. No verso 10, vamos ler tudo, vai, deixa no verso 2 então. Portanto não temerei ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio do mares. Ainda que as águas tumultem e expujem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes se alegram a cidade de Deus, o santuário da moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela e jamais será abalada. Deus ajudará desde anteamanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz, e a terra se disse vem. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações e efetuou na terra. Ele põe um termo à guerra e até os confins do mundo, que quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aqueitai-vos e sabeis que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando eu li esse texto, eu falei, poderoso, eu chamei minha esposa, falei, olha o que aconteceu, estava orando, e você viu que estava orando, recebi a mensagem de sua mãe aqui agora, que ela estava orando, e falou, senti de mandar essa palavra para você agora. O Senhor, Ele nunca tarda, o Senhor, Ele sempre chega na hora exata. E naquele momento que eu li esse texto, o Senhor é meu refúgio e a minha fortaleza. Mas é interessante que tem várias traduções. Eu estava lendo na mensagem, deixa eu ver se eu consigo ler aqui para vocês. Na mensagem diz, olha o que o texto diz, do 1 ao 3. Deus é o nosso abrigo, seguro e esconderijo, sempre pronto a nos socorrer. Por isso ficamos destemidos diante do desfiladeiro e da morte, e corajosos diante do mar tempestuoso e do terremoto, diante do impeto e do bramido dos oceanos e dos tremores que abalam as montanhas. O Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjos nos protege. É interessante que no verso 7 diz, o Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjo nos protege. E no verso 11 diz, o Deus que lutou com Jacó luta por nós. O Senhor dos exércitos de anjo nos protege. Entenda isso. Você foi abençoado. E você já é abençoado. E o Senhor, Ele responde para você exato. O Senhor não vai deixar você passar por uma situação, ou por uma aflição, ou por uma angústia na sua alma. Eu quero dizer para você, não é só você que sente isso, eu também sinto. Eu falei, Senhor, me ajuda nessa situação, me ajuda nisso. E o Senhor disse, eu sou seu refúgio, a sua fortaleza. O socorro bem presente na hora da tribulação. Então você é abençoado no dia que a circunstância está ruim, mas você é abençoado quando nada está acontecendo, e também você é favorecido. Talvez você se pergunta hoje, por que um crente hoje deveria ser abençoado? Eu responderia de uma única forma, porque nós cremos. Hoje nós vivemos na nova aliança. O que a única resposta que Deus quer de mim e sua é se você crê que você é abençoado. O Senhor só quer que você não é pelas obras, mas é pelo aquilo que você crê. Eu creio que Ele vive, porque Ele tem um sim e um amém. Deus nos abençoa com base, irmãos, não é com a nossa obediência,
nem pelos mandamentos. Deus, Ele te abençoa porque você crê que você é favorecido. No dia que você não obedeceu aos mandamentos, o Senhor abriu portas para você, sim ou não? No dia que você olhar e falar assim, então pastor, eu creio que eu vou ser abençoado quando eu guardar os mandamentos, então tá bom. Se nós colocássemos agora um chip na sua cabeça e projetasse tudo que você pensou essa semana, será que o Senhor ia te abençoar? Porque você está andando no merecimento próprio. Mas quando você reconhece através do seu arrependimento que você é fortalecido na graça, o favor do Senhor é liberado sobre a sua vida. Então não tem nada a ver com você. O que você pode dar para Deus? Não, eu vou dar o meu louvor para Deus, tudo bem, é pequeno, mas que você pode dar para Deus? Na minha casa, sua casa é pequena diante de Deus. Não, eu posso dar meu carro, é pequeno diante de Deus. O Senhor deu algo mais precioso que eu e você não temos condições de dar. Irmãos, sendo sincero para você, pastor, se viesse alguém matar, ou alguém lá, o mundo todo, ali no trilho, e vem um trem, e você tem a sua filha para entregar pelo mundo, você faria isso? Não. Não faria isso, porque eu não tenho o mesmo coração ainda igual Jesus, igual do Senhor, porque eu não vou dar alguém que cuspiu, alguém que xingou, alguém que maltratou, ainda não, nós não temos esse coração. Você consegue reconhecer isso na sua vida? Agora o grande pessoa que diz, não pastor, eu faria, no dia que chega o teste, eu acredito que você não faria, mas alguém fez isso, diante do Senhor entregar o seu fruto mais precioso. Quem foi, irmãos? O Senhor entregou o seu filho, mas o Senhor viu que tinha um homem que deu condições de entregar o seu filho, Isaque, filho da promessa que o Senhor pede, e o Senhor diz, se esse homem conseguiu entregar o seu filho, o que eu posso negar para essa nação, para esse povo? Por causa de Abraão foi imputado justiça na sua vida. Hoje você é bendito porque o Abraão creu, ele creu nisso, mas é através do sangue, não é através da velha aliança, não é através da justiça própria, é através do sangue, é através da graça do Senhor, é através do Espírito da graça que nós somos favorecidos. E é interessante que o Senhor diz que quando o Senhor nos abençoa, nós recebemos poder, amém? E esse poder foi liberado. Deus, Ele redimiu da maldição da lei, para nós recebermos o Espírito da graça. Deus, Ele é tão generoso, que Ele deu favor e graça, Ele nos abençoou com um coração livre. Lá em Lucas capítulo 12, verso 31 diz, o Senhor diz que devemos buscar, antes de tudo, o seu reino e a sua justiça. Mas uma coisa que ele diz, que essas demais coisas serão acrescentadas. Mas no verso seguinte diz que ele acrescenta, ele diz, não temais. Ou seja, as demais coisas, buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas o Senhor diz, não temais. Ou seja, o Senhor está dizendo algo, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai se agradou de dar o seu reino. Então quando nós buscamos o reino de Deus, aquilo que já foi dado, Deus faz, ou seja, Deus fez isso com prazer na sua vida. Então o reino do Senhor já foi dado para mim e para você. Então peça as coisas do reino e serão materializadas nessa terra. Clame pelas coisas do reino, Deus fará na sua vida hoje, Deus te entregará hoje, porque quando você busca a justiça do Senhor e o seu reino é materializado nessa terra. Então Deus ama ouvir as nossas orações e nos abençoar. Sabe, irmãos, não é a quantidade que você ora, é a quantidade quando você crê que as suas orações estão respondidas. Os fariseus, eles gostavam de ficar na praça, orando em voz alta, dizendo para se aparecer, e o Senhor dizia, falou, olha, vocês estão querendo se aparecer, mas feche a porta lá do seu quarto, fique ali em secreto, Deus vai falar com você. E da mesma forma, Deus ama ouvir as nossas orações, e quando Ele ouve as nossas orações, há uma chuva de graça, de favor vindo sobre a sua vida. Você não precisa crer, você não precisa sentir, você não precisa ver, a única coisa que você precisa é crer, que quando você clamou, Ele te respondeu, e Ele está te respondendo. Então para de pedir algo para um pai. Se você pedir com muita coragem, Ele vai te dar. Um pai natural, ele consegue dar coisas boas para o seu filho. O aniversário da minha filha está chegando,
E ela está buzinando no meu ouvido. Pai, eu quero isso, pai. Pai, eu quero... Mas aí minha esposa vai estar em Goiânia e ela vai fazer agora aniversário dia 1º de junho. Aí eu falei, pai, não, pai, eu vou fazer o que eu quero, pai. Eu vou fazer o que eu quero. Eu falei, então tá bom, hoje vai ser o seu dia de rainha. Aí eu falei assim, então o seu pai vai te servir. Fez assim para ela, né? Ela falou, não, pai, nem para tanto essas coisas, mas eu vou sair, eu quero sair com você. Então tá bom. Aí eu falei assim, então vamos pescar com o pai? Não, pai, não quero pescar não, porque você quer isso. É você que gosta disso, eu não gosto disso, mas você vai gostar, não. Aí eu comecei a dar risada. Eu falei, não, tudo bem. Se um pai sabe dar coisas boas para o seu filho, imagine Deus. Só você pedir. Mas não tenha vergonha de pedir. Não tenha vergonha. Você tem alguém que tem um diário? Que você escreve as suas coisas diante de Deus? Eu tenho um caderno amarelo e verde. Falei, Senhor, isso aqui que eu quero. Quando o caderno amarelo é porque está prestes a acontecer. Falei, Deus, está acontecendo. Me dá sabedoria para lidar com isso. Está acontecendo. Comece a escrever para o seu pai. Ou falar para o seu pai. Mas anote tudo que Deus te dá, meu irmão. Se alguém liberou uma promessa para você, eu acredito que todo mundo faz isso. Você cria um grupo, você adiciona uma pessoa, depois você remove essa pessoa e você começa a mandar informações para esse grupo. Alguém faz isso? Eu faço isso. Mas eu coloquei palavras do ano de 2024. De pessoas que liberaram sobre a minha vida. Pastor Adriano Riff, ele veio aqui e falou assim, foi no ano de 2021. Ele falou assim, pastor, eu vejo você como uma igreja de 3.000 membros, está lá guardada. Senhor, estou liberando essa palavra, vai acontecer uma igreja de 3.000 membros. E tenho orado por isso. Pessoas que liberaram aqui da igreja, pessoas que de outros ministérios que têm liberado, eu anoto lá, recebi uma palavra. Então, eu recebi uma palavra, agora tem sábado passado que eu ministrei em uma igreja. O Vitinho estava lá, eu vi um pastor lá falando também de mim, a respeito de mim, e eu fiquei, Deus, eu estou atingindo o que eu quero atingir. Esse pastor está falando aquilo que eu quero ser e ser reconhecido aqui nessa terra, de ser um abençoador, porque eu sou abençoado. Quando você entende isso, as coisas do Senhor fluem sobre a sua vida. E eu comecei a notar, está acontecendo. O que eu quero trazer a memória para você. Você é abençoado. Você é favorecido. Sabe, quando você chega em algum lugar e a pessoa fala, não precisa pagar não, eu pago para você. Já aconteceu isso em você? Quem estava comigo lá em Goiânia, lá quando o rapaz me abençoou com R$180? A Júlia estava, o Everton estava. E quando você conta, as pessoas, mentira isso. Não, tinha testemunhas lá. Obrigado, Deus, por Senhor me honrar por isso. Aí nisso, eu estava lá sentado. E esse irmão estava lá, e o Mateus lembra disso. Irmão, pastora Luísa pregava, pastora Luísa, olha lá na Bíblia, eu falei, mentira, eu vou olhar lá isso. A irmã olhava, não é verdade que ele está dizendo, isso é verdade. Aleluias por isso. Aí o pastor Luiz falou assim, talvez você está sentado alguém do seu lado aí que você nunca viu, que vai te abençoar, vai depositar um valor na sua conta. Aí aquele goiano foi e bateu na minha coxa, pá! Você tem Pix? Eu tenho. 353-663. Comecei a falar meu número. Você é abençoado. Eu falei, amém. Quando eu olhei assim, R$180. Eu nunca vi um rapaz na minha vida. O cara me abençoou com R$180. Aí eu falei assim, agora também vou abençoar. Chamei o pessoal lá que estava comigo, vamos lá comprar sorvete. E compramos sorvete. Isso é poderoso. Alguém do seu lado pode te abençoar agora. Pedir a chave do Pix sobre a sua vida. Oh, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso. É sobre isso. Oh, Deus. É sobre isso. Então, não tenha vergonha. Projete para nós aqui o tema. Não tenha vergonha de ser o que, irmãos? Fala para o seu irmão, não tenha vergonha de me abençoar. Aleluias! Isso é poderoso, não tenha vergonha. É isso que Deus quer fazer na sua vida. Aleluias! Irmãos, aquele dia foi poderoso. Eu fiquei sem entender nada.
Eu falei, Senhor, estou sentado aqui de um cara que eu nunca vi, nem sei o nome do rapaz. Agora que eu lembrei, acho que a Júlia vai lembrar, ele estava até com um crachá da empresa, irmãos. Estava doidão, um cara assim, parece que ele tinha tomado muita Coca-Cola. Tá doidão. Mas não, ele está cheio do Espírito Santo. O pastor Luiz, ele falava, não, mentira, eu vou ver isso aqui. Ele falou, nossa, é verdade o que ele está falando. Mas na hora o pastor Luiz falou assim, alguém que está do seu lado vai te abençoar. Não sei se é uma oferta pequena ou uma grande, mas vai te abençoar. Mas na hora que ele deu um tapa na minha coxa, ele falou, fala seu Pix, eu tomo agora, pau, 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 agora. É sobre isso, irmãos. Não tenha vergonha de ser abençoado. Não tenha vergonha de abençoar. Então eu fui abençoado. Agora o Senhor disse para mim, agora é um teste para você, de abençoar quem está com você. Aí eu falei, vamos lá comer sorvete. Pode escolher aí que está tudo pago. Nós comemos outras coisas também. Esse é o favor de Deus. Mas no dia que você acha que é no dia do seu merecimento, no dia que você achar que você é bom, no dia que você achar que você merece, é no dia que você achar, falar, eu mereço, porque eu fiz tudo certinho, eu mereço. O favor de Deus para na sua vida. É no dia que você menos espera. É no dia que você está simplesmente desfrutando da palavra de Deus. Alguém fala assim para você, olha, espera até o final do culto que eu quero conversar com você, eu quero te abençoar. Esse é o favor de Deus. Então seja alguém abençoador, mas não tenha vergonha de ser abençoado. Então a forma como você vê Deus determina se você receberá dele ou não. Como que você vê Deus? Eu vejo Deus como um Deus gracioso, que me abençoa, que está declarando sobre a minha vida, 2024 é o ano de portas abertas, que você nem imagina onde eu vou te colocar, mas eu vou te colocar quando você tiver um coração abençoador. Esse é o ano de você abençoar. Abençoar quem, pastor? A igreja onde você congrega, a célula onde você está, a rede onde você está, a família onde você pertence. É você ser um sonhador, é falar, Senhor, eu estou vendo o próximo prédio. Irmãos, agora eu olho para o terreno aqui, você não sabe o que passa na cabeça de um pastor, mas quando eu ponho o carro ali dentro, eu falei, Senhor, alguns dias atrás eu estava perdendo os cabelos, porque eu estava vendo os irmãos estacionando carro na frente dos vizinhos, os vizinhos aqui só pela graça, só por Deus, né? Um não pode ficar na calçada porque reclama. Aí eu falei, Senhor, nos ajuda com isso, que nós possamos ganhar os corações desses homens, dessas mulheres, trazer vida para eles. Mas também se nós não vamos parar de crescer, não, nós vamos crescer, mas se aqui ficar pequeno, o Senhor prepara um prédio maior, um galpão maior, que seja, mas nós não vamos se limitar. Eu não quero ser tampa, eu não quero que ninguém seja tampa no meu ministério. Se o Senhor quer crescer, nós vamos crescer, vamos avançar. Você crê nisso? Eu creio piamente nisso. E eu falei, eu quero ser isso, Senhor, porque o Senhor tem para nós boas notícias. Boas notícias. Mas sabe o que você sempre espera? Notícia ruim. Você fala, quer ver, o irmão quer conversar comigo, algum problema, alguma dificuldade, vai precisar de alguma coisa que eu possa abençoar. Aí o irmão falou, eu quero ser uma bênção na sua vida. Quando você faz isso, irmão, você muda o cenário de tudo. Você muda o cenário que está acontecendo ao seu redor, porque você decidiu ser uma bênção. Quando você se torna uma bênção na vida de alguém, você é mais abençoado. E eu entendi isso. Eu entendi, quanto mais você abençoa, mais quem é abençoado é você. É sobre isso. Mas as pessoas falam, nossa, eu abençoei Deus, agora me abençoa. Não ande por esse caminho do merecimento. Talvez você abençoou tantas pessoas, as pessoas saíram e nunca deu um obrigado, virou as costas e nem deu tchau. Mas não olhe para isso. Simplesmente olhe, dizendo, Senhor, eu abençoei. E por causa que eu abençoei, foi o Senhor que me abençoou primeiro. E por isso eu vou desfrutar das riquezas do Senhor. Abençoa quem te persegue. Abençoa quem fala mal de você. Porque aquilo que você tem, ninguém pode tirar, que é as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Ninguém pode tirar. Então, Deus, Ele se deleita em nos abençoar. E o Senhor quer que eu e você podemos ter prazer nele. Que essa noite você possa se encher da vida, da presença do Senhor, e não ter vergonha de ser abençoado. Não tenha vergonha de testemunhar o que Deus tem feito, mas também não tenha vergonha de abençoar. Você pode se colocar de pé nessa noite?
São 8h13, não quero delongar muito. Eu quero orar por você. Eu quero chamar o pessoal aqui do louvor, nós vamos cantar uma canção. Quantos entenderam essa palavra? Olha que interessante. O pastor Aloísio, ele falou que tem pessoas no ano de 2022, que era o ano da aceleração, que pessoas queriam conhecer, vão querer te conhecer. Talvez hoje você é um líder de célula, talvez hoje você é um discipulador, talvez hoje você é um obreiro. E você fala, quem vai querer me conhecer, pastor? Que é isso que você está falando? Se você guarda o coração no Senhor, você vai viver o que eu estou vivendo hoje. Pode ser também por causa das eleições, pode ser também. Mas tem pessoas que estão me procurando, querendo me conhecer. E aconteceu semana passada, um pastor, numa igreja no centro de Itaquá, uma igreja primitiva, uma igreja em célula, e ele ouviu falar do meu testemunho aqui do Recanto Mônica. Nunca ouvi falar, nunca nem sei quem é ele naquele tempo. Sentei com ele no final de semana passada. E a primeira coisa, ele falou assim, pastor, que privilégio em te conhecer. Sabe quando você fica todo sem graça? Eu falei, rapaz, você está falando com quem aqui? Não é possível. Eu falei, o que eu posso oferecer na vida desse homem? E ele falando, e os irmãos que estavam comigo, ele falando, e nada ele falou de dinheiro, nada ele falou, ele só falou assim, fiquei sabendo que você é um homem de Deus, que você é apaixonado pelo reino de Deus, apaixonado por vidas. Eu falei, é isso mesmo, sou isso. Aí nisso passou, conversando com ele, tudo, e ele falou assim, olha pastor, eu quero convidar você para pregar lá na minha igreja. Vou pregar agora dia 4, lá na igreja dele, numa terça-feira. Eu falei, vou lá. Aí eu orei, eu sempre oro antes, falei, Deus, dá medo dessas portas que o Senhor está abrindo, mas seja a minha passada. Aí o Senhor diz, nunca desvalorize uma porta que eu estou abrindo para você. Aí interessante que na quinta-feira Deus falou comigo, foi através da vida do Noé e da Márcia, estava lá na célula deles, e eles contando, aí a Márcia, pastor, eu queria contar uma bênção, mas eu tenho vergonha de contar na igreja. Eu falei, eu vou pregar uma palavra que ia falar, não tenha vergonha de ser abençoado, não tenha vergonha de bênção. Eu vou falar para você, que eles falaram, não, pode falar. Eles falaram que na empresa deles, certo dia, eles teve que comprar açúcar para fabricar bolo em um só dia. Eles não tinham condições de comprar açúcar e compraram açúcar só para produzir naquele dia. Estava escasso açúcar. Mas aí depois passou outro momento e ele disse algo, que ele orou ao Senhor, e a Márcia falou que todos os cultos ela veio no culto da manhã junto com Noé e disse, eu creio nessa palavra que o pastor está falando, eu creio que é um ano de portas abertas. Aí abriu uma porta aonde não vende açúcar, vende utensílios de cozinha, essas coisas, mas que era mais aquelas colheres, essas coisas. Aí eles também, essa empresa pequena, que para muitos é insignificante, olhou e falou assim, olha, mas nós temos aqui açúcar. E o Noé falava que pagava um saco de açúcar a R$16, uma coisa assim. Mas aí nessa empresa que abriu, que era pequenininha lá, que ele viu, estava em promoção o saco, R$12 açúcar para eles, para vender. Aí ele falou assim, eu vou comprar tudo que tem aqui, eu vou comprar. E um dia que eles estavam precisando de um açúcar para fazer os seus bolos para vender, Deus abriu uma porta pequena. E essa porta pequena, ela se tornou uma grande porta escancarada para a vida deles. E ele falou assim, pastor, sabe o que aconteceu? Eu comprei 1 tonelada de açúcar. Você sabe o que é 1 tonelada de açúcar, meu irmão? É você ver uma parede toda, aquela ali cheia de açúcar. E a Márcia falava assim, pastor, eu estou assim deslumbrado do que Deus está me fazendo. E ele abaixou muito mais o preço. Pegou das outras empresas, das outras lojas que eles tinham. Uma coisa eu quero dizer para você, se Deus tem feito conexões e portas abertas para você, não despreze a porta que Deus está te abrindo para você. Não despreze o que o Senhor está fazendo para você entrar. Porque é através dessa pequena porta, é através dessa grande colheita que você vai ter no Senhor. E o Senhor falou assim, esse rapaz eu coloquei na sua vida para te abençoar.
Falei, assim seja, Senhor. E eu quero dizer para você, Deus tem colocado pessoas na nossa vida. Deus tem colocado pessoas em conexões com a nossa igreja para abrir portas gigantescas. Aí depois, quando termino de falar essa palavra, outro irmão me fala, pastor, tinha comprado um depósito, Deus me abençoou, mas é interessante que surgiu outra oportunidade de um depósito maior e nós estamos comprando outro depósito agora. Deus está fazendo, porque está crendo, a palavra está sendo liberada e está se apropriando, é isso. E eu falei assim, nos próximos domingos, todos aqui vão começar a contar os testemunhos que Deus está fazendo sobre a sua vida. E você não vai ficar com cara emburrada, com espírito de vergonha. Não, você vai se alegrar. Fala, glória a Deus. Aquele irmão comprou carro, aquele irmão comprou casa, aquele irmão vai casar, aquele irmão trocou de carro, aquele irmão comprou outra empresa. Portas se abriram, você vai se alegrar. Porque Deus se alegra com quem se alegra com as bênçãos do Senhor. Eu quero orar por você, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração. Que você removesse agora todo espírito de vergonha. Remove hoje da sua vida, da sua liderança. E começa a dizer hoje, eu sou abençoado, eu sou favorecido. E todo espírito de vergonha não pode mais atingir. Abra sua boca e começa a declarar, Senhor, eu estou vivendo o melhor ano da minha vida. Eu estou desfrutando o melhor ano da minha vida. Todo espírito de vergonha vai embora. Todo espírito agora vai embora em nome do Senhor Jesus. Agora, em nome de Jesus, começa a declarar que espírito de vergonha foi embora e você vai celebrar os benefícios, as bênçãos do Senhor. Você vai começar a celebrar aquilo que o Senhor está fazendo na sua vida, na vida do seu irmão. Você vai celebrar os grandes feitos que o Senhor está fazendo sobre a sua vida. Todo espírito de vergonha caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de orgulho caia por terra em nome de Jesus. Mas o Espírito da graça, o Espírito da graça será contemplado, será vivificado sobre a sua vida. Você vai se engrandecer, é no Espírito da graça, dizendo, olha o que o Senhor fez na minha casa, olha o que o Senhor fez na minha família, olha o que o Senhor fez na minha empresa, olha o que o Senhor fez na minha célula. Eu estou multiplicando, eu estou levantando líderes, discipuladores, obreiros. Olha o que o Senhor está fazendo. É pelo Espírito da graça, é pelo Espírito não do merecimento, mas é o Espírito do favor, é o Espírito do favor de Deus mediante em você. Em nome do Senhor Jesus, todo espírito de vergonha, todo espírito de timidez cessa agora em nome de Jesus. E você tem a liberdade de celebrar o que o Senhor tem feito na sua casa, que você tem a liberdade de contar os grandes feitos, que você não tenha vergonha de contar as bênçãos do Senhor, que você não tenha vergonha de abençoar, porque o favor do Senhor te acompanha, o favor do Senhor está ao seu derredor. Em tudo que você coloca as mãos prosperará, em tudo que você colocar os seus pés tomará posse por herança. Esse é o nosso Deus. Ele diz que nós somos favorecidos, Ele diz que Ele é nosso refúgio e a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Veja o Senhor como um pai, veja o Senhor como um pai, veja Ele. Feche os seus olhos e comece a declarar as bênçãos do Senhor. Você é abençoado. Comece a declarar aquilo que vai acontecer na sua vida, aquilo que já está materializando. Comece a declarar. Gerações, família e teus filhos e os filhos dos teus filhos e a bênção. Gerações da família e teus filhos, dos teus filhos, Espírito Santo, se derrame.
nome de Jesus. Gerações da família e teus filhos e os filhos dos teus filhos e a bênção virá. Gerações da família e teus filhos e os filhos. As bênçãos se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até em nome de Jesus. Gerações da família Todos os dias, todas as horas, até 1000 gerações da família e os filhos e as bênçãos se derramem até 1000 gerações da família em nome de teus Jesus. filhos e os filhos dos teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações da família. Amém. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu creio, Pai, todos os dias que nós somos abençoados. Quantos creem nessa verdade? Diga amém. Se tem alguém nessa noite que quer reconhecer Jesus como Senhor e Salvador, você sabe que nós só tornamos uma bênção quando nós cremos em Jesus. A palavra só vai se materializar na sua vida quando você reconhecer Ele como seu único Salvador. Se você está aqui hoje, crendo que a sua vida está sendo mudada completamente e quer reconhecer Jesus como seu único Salvador, gostaria que você tivesse uma atitude de fé. Assim, a minha vida a partir de hoje está nos caminhos do Senhor, porque se Abraão ele creu, isso foi imputado justiça, então eu só vou crer porque Abraão creu e isso vai ser imputado justiça na minha vida, então eu vou se tornar uma bênção. Se tem alguém hoje que quer reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador, quero te convidar a você sair do seu lugar, vir aqui na frente, nós queremos orar e abençoar a sua vida. Que hoje o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. O que vai fazer hoje na nova aliança é você crer que você é abençoado, que você é favorecido. Então a única condição que o Senhor te pede hoje é você crer. Se você crer, vai ser imputado justiça sobre a sua vida. Se tem alguém, sai do seu lugar rapidamente, que eu quero já orar, abençoar a sua vida. Enquanto isso, gostaria que os irmãos levantassem suas mãos, eu quero orar por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero abençoar a vida de cada um que está aqui hoje. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero proclamar as bênçãos do Senhor. Aleluia. Eu quero declarar vida sobre a sua vida. Vida e favor em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nós declaramos essa verdade. O Senhor é o que liberta, o Senhor é o que traz vida. Aleluia. Aleluias. É o tempo de salvação. Esse é o maior presente, saber que você é uma bênção, porque você reconhece hoje Jesus como seu único Salvador. Glória a Deus por isso. Mas você que crê nisso, hoje é um novo tempo sobre a sua vida. Hoje é uma nova história sobre a sua vida. Hoje é um novo ciclo na sua vida. Você foi chamado para ser uma bênção nesse tempo. Amém? Glória a Deus por isso. Se tem mais alguém, sai do seu lugar rapidamente. Nós queremos orar e abençoar a sua vida.
Senão, eu quero abençoar você hoje. Uma semana de vitória. Levante suas mãos. Uma semana de vitória, uma semana de paz, de graça. Uma semana de favor, uma semana de portas abertas, uma semana que você possa viver como agora, com revelação que eu sou abençoado todos os dias sou abençoado no Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você crê, aplauda ao Senhor. Deus abençoe, vai na graça e no favor do Senhor Jesus Cristo. Amém.